E aí, bem-vindos à nossa análise profunda de hoje. Vamos entrar num assunto que, olha, faz parte da vida de todo mundo: o cansaço e o tédio. Mas a gente não vai falar daquela falta de sono normal, não. Vamos explorar uma perspectiva que é uma verdadeira quebra de paradigma. A gente vai ver o cansaço e o tédio como mecanismos biológicos de evitação. É muito louco pensar que a exaustão nem sempre é o limite do corpo, né? Na verdade, a biologia e a neurociência nos mostram que tem um jogo bem mais estratégico rolando aí dentro. Então, a gente precisa começar fazendo aquela pergunta clássica. Será que o cansaço é sempre tipo pura falta de sono? Imagina aquela hora que bate uma exaustão absurda, bem no minuto em que a gente precisa começar uma tarefa chata ou estressante. Quem nunca, né? Mas será que é o corpo implorando por uma cama? Ou tem alguma coisa muito mais complexa acontecendo nos bastidores do nosso cérebro? Porque é muito curioso como a energia despenca do nada e magicamente volta com tudo se rolar uma distração. Parte 1. O mistério do cansaço. Investigando a fadiga repentina. Para entender isso melhor, pensa no caso do Michael. Ele é um músico de 44 anos e a história dele ilustra isso com perfeição. Toda vez que ele se sentia frustrado com um projeto musical super importante que precisava terminar, batia uma fadiga repentina, daquelas de sugar a alma. O cérebro dele mandava um comando claríssimo, quase inquestionável: vai tirar uma soneca, agora mesmo, ou liga a TV para assistir CSI. Era literalmente uma resposta automática para fugir daquele desconforto criativo. A energia dele evaporava. E não era por falta de calorias, era pura frustração. Bom, agora a gente entra na parte 2, mensagens cerebrais enganosas. É aqui que vamos descobrir quem é o verdadeiro culpado de tudo isso. O grande vilão neurobiológico por trás desse mistério atende por um nome bem específico: as mensagens cerebrais enganosas. A gente pode pensar nelas como alarmes falsos que o cérebro dispara. Elas se disfarçam de verdades absolutas. Sabe aquele cansaço físico profundo que parece 100% real? Então, o único objetivo desse truque é forçar a gente a evitar situações desconfortáveis ou desafiadoras. É como um instinto de sobrevivência muito antigo tentando lidar com o estresse moderno. Qualquer impulso que tire a gente de um objetivo verdadeiro, assumindo a forma de exaustão súbita, se encaixa exatamente aqui. Olha que interessante o que a gente tem aqui. Isso reformula totalmente como enxergamos a produtividade e o esgotamento. A fadiga, a apatia extrema, a sensação crônica de baixa energia, aquele tédio insuportável e a vontade de sumir, de se isolar de todo mundo, nada disso é falha moral, tá? Não tem nada a ver com fraqueza de caráter ou preguiça. São sensações físicas e emocionais reais, sentidas no corpo, mas geradas artificialmente por um cérebro que está disparando uma mensagem falsa, só para economizar esforço. E cá entre nós, entender isso traz um alívio enorme. Não define o valor de ninguém, é só a biologia jogando sujo para poupar energia. O que nos leva à parte 3 da nossa exploração, a biologia da evitação. E o subtítulo aqui é certeiro: alimentando um monstro. Aqui a gente vê exatamente como funciona a mecânica da coisa, que rola num ciclo contínuo. Primeiro, a mensagem enganosa aparece na cabeça vestida de limite real. Imediatamente, isso dispara sensações incrivelmente desconfortáveis. Pode ser um tédio que quase dói fisicamente, ou uma exaustão super pesada. E aí o que acontece? Essa dor leva a gente direto para uma resposta habitual não saudável, que é simplesmente a fuga. A pessoa larga tudo, vai para o sofá, abre o celular e o desconforto some na mesma hora. A mente respira aliviada, achando que fez a coisa certa. Mas é aí que mora o perigo. Esse alívio rápido é o que a gente chama de alimentar o monstro. Ceder essas sensações não resolve o problema subjacente de forma alguma. Na verdade, torna tudo pior. Sabe por quê? Por causa da neuroplasticidade e da lei de Hebb, um princípio que diz que neurônios que disparam juntos se conectam com mais força. Toda vez que a gente cede, o caminho neural desse mau hábito fica mais consolidado. O cérebro aprende que fins de cansaço funciona para escapar do trabalho. A cada fuga bem-sucedida, o monstro cresce, e a evitação vira a nossa configuração padrão. Tem um contraste super nítido de como lidar com isso. De um lado, a gente vê a resposta habitual, totalmente no piloto automático: ceder ao tédio, ligar a TV e cochilar. É o caminho mais fácil, sem dúvida, mas é exatamente o que alimenta o monstro. Por outro lado, a resposta saudável exige uma postura diferente. Exige que a gente crie uma distância analítica profunda daquela sensação. É o ato corajoso de reconhecer que a exaustão é uma farsa e, a partir dessa clareza, escolher seguir em frente mesmo assim, enfraquecendo ativamente a mensagem falsa. Então, como a gente resolve isso? Vamos para a parte 4. A solução em 4 passos. É hora de ser mais esperto que a própria biologia.
Para sair de vez desse ciclo automático de evitação, existe uma estratégia muito prática, sequencial e comprovada. Passo 1. Renomear. É bater o olho na sensação na hora em que ela surge e dar o nome certo. E isso é uma mensagem enganosa, não é cansaço real. Passo 2. Reestruturar. É mudar ativamente a perspectiva do motivo daquilo estar ali, lembrando que é só um mau hábito do cérebro. Passo 3. Redirecionar. É mudar o foco imediatamente para uma ação diferente e construtiva. E o passo 4, reavaliar. Enxergar o impulso pelo que ele realmente é a longo prazo, uma distração passageira e inútil. Juntos, esses passos desarmam as maiores armadilhas da mente. Para ver como o primeiro passo funciona na prática, a história da Sarah é reveladora. Ela é especialista em relações públicas e vivia se culpando por querer ficar escondida na cama o dia todo. Ela achava que era um defeito de caráter intransponível. Mas quando ela começou a aplicar o passo de renomear, a narrativa mudou drasticamente. Em vez de se taxar de preguiçosa, ela passou a declarar para si mesma: "Isso aqui é a minha depressão que rouba energia, é por isso que eu tô sem força agora." Isso deu espaço para ela respirar. Ela reconheceu o sinal como uma mecânica disfuncional do cérebro e não uma falha moral. Tirar a culpa foi o primeiro movimento para a mudança acontecer. Beleza, depois de renomear e afastar o julgamento, a cartada decisiva é o passo 3, redirecionar. O segredo fundamental aqui é forçar a mudança de foco, engajando-se ativamente em outro comportamento que prenda a atenção. A Sarah, por exemplo, usava exercício físico imediato para combater a falsa letargia. Já o Michael, o nosso músico do começo que só queria ver TV, redirecionou o foco se obrigando a continuar tocando o instrumento por só mais alguns minutinhos cruciais. E o resultado foi mágico para ambos. Ao focar puramente na ação, a falsa fadiga simplesmente se dissipava, provando que nunca foi um cansaço de verdade. Olhando de novo para o ciclo neurobiológico, dá para ver como o redirecionamento atua como uma barreira física. O ponto de intervenção mais poderoso rola exatamente naquele milissegundo crítico entre sentir a sensação desconfortável e iniciar a fuga. Quando a gente força intencionalmente o foco para uma ação positiva, por menor que seja, a gente quebra o circuito na marra. A gente nega ao monstro a sua recompensa habitual, que seria o alívio de parar. Sem o prêmio, as conexões neurais que antes sustentavam a evitação começam a enfraquecer. É, literalmente, reconectar o cérebro através das atitudes. E assim chegamos à parte 5, rompendo o ciclo, onde a ação fala muito mais alto que o sentimento. Se fosse para resumir uma regra de ouro para vencer essa batalha biológica diária, ela não poderia ser mais implacável. Mexa os pés. Diante da apatia extrema, do cansaço opressivo ou daquele tédio que paralisa, entrar em movimento imediatamente é vital. A maior ilusão humana é ficar esperando ter vontade de fazer uma coisa difícil. A vontade não vai preceder a ação. É a ação construtiva que tem que vir primeiro, puxando o resto do corpo a reboque, por mais insuportável que a tarefa pareça naqueles primeiros instantes. O que nos leva ao grande mantra dessa nova mentalidade. Pensa comigo, todos aqueles pensamentos caóticos, aquelas desculpas superlógicas, ou a sensação absurda de exaustão que o cérebro inventa, no final das contas, nada disso importa muito. É só barulho biológico. O que realmente define uma mudança duradoura e reescreve os caminhos do nosso cérebro é puramente o que é de fato feito, o comportamento real. É a ação sustentada que conta, mesmo quando cada célula do nosso corpo implora para a gente parar de cansar e descansar. Diante de tudo o que vimos sobre a neuroplasticidade e as peças que a nossa mente gosta de pregar, fica aqui um convite para uma reflexão poderosa. Ao olhar para a própria rotina, para os desafios de trabalho ou para os projetos engavetados, a gente precisa se perguntar quais dessas exaustões, preguiças e tédios do dia a dia não passam de disfarces incrivelmente inteligentes do cérebro para evitar o desconforto e o nosso próprio crescimento. Retomar o controle é mais simples do que parece. É reconhecer a farsa biológica e não importa o tamanho da onda de cansaço, simplesmente dar o próximo passo. Um grande abraço e até a próxima análise.